Amado, querido Espírito Santo, obrigado por nós estarmos aqui nessa tarde. Louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, realizado e pela sua bondade sobre nós. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, sejam eles por ação, por intenção, por omissão, por falta de atenção. E pedimos a Deus para que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, fale ao nosso coração nesta tarde, Senhor. E iremos falar, Senhor, sobre assuntos tão interessantes, importantes e profundos e que precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. É no nome de Jesus Amém. que eu oro e peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, Cadê a gente. Nádia? Cadê a Nádia? Tá faltando a Nádia. Ela não falou nada para mim. Já tem É, não- 7 pessoas participando, deve estar aí. uhum. É É, aí? por enquanto aqui não tá que apareceu para mim. Gente, nós vamos estar estudando sobre Apocalipse. Infelizmente, pelo nosso horário, e pelo tempo, né, que nós dispomos, não dá para nós estudarmos todos os capítulos. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês uma playlist das minhas aulas de Apocalipse, onde eu falo de capítulo por capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 22. E nós vamos nos concentrar hoje, semana que vem e na outra, a respeito dos agentes do fim, né? Onde nós vamos nos concentrar em Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13. Acredito que vale a pena nós estudarmos a respeito disso, né? Onde nós estamos encaminhando para esse tempo e que a Bíblia tanto fala a respeito deles, né? Então, quando nós estamos falando, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, dá um tempinho aqui para mim. Quando nós estamos falando de escatologia, né? Quando vamos estudar escatologia, a palavra escatologia, ela é formada por duas palavras no grego, né? A primeira é eschaton, significa último ou fim, e logia, que vem de logos, que significa estudo de um conjunto de coisas, né? Portanto, escatologia significa estudo ou doutrina dos últimos acontecimentos, o estudo das últimas coisas. Então, escatologia é o que vai nos mostrar o que vai acontecer no futuro. Então, olha só, gente. Quando nós vamos estudar Apocalipse, o próprio Apocalipse, ele já vem com um nome. Abre comigo aí, fazendo favor. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, gente. Não quis atrapalhar, desculpa o Imagina. atraso. Falhei. Vamos abrir aí em Apocalipse, capítulo de número 1, verso 1. Lê para nós, Romilda, fazendo favor. Leio um, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Um só. Muito. Só. Então, eu quero que nós venhamos prestar atenção em algumas coisas aqui dentro desse texto, tá, gente? Primeiro, o próprio nome, o significado Apocalipse, ele já vem no verso 1, o capítulo no verso 1, que diz revelação. Então, o que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Revelação. Ou seja, Deus quer revelar coisas para nós. Deus vai se revelar a nós. Mas veja só comigo que a maior revelação de Apocalipse está escrito aí, ó, revelação de Jesus Cristo. Então, a maior revelação que nós vamos ter aqui em Apocalipse é do Senhor Jesus. É Jesus se mostrando. É por isso que no capítulo 1, principalmente do verso 4 até o verso de número 19, na verdade, do verso 4 até o 20, em específico do capítulo 1, vai trazer para nós Jesus glorificado. Ele vai trazer para nós que Jesus está se mostrando ali. Porque a última vez que até então João, que foi quem escreveu o Apocalipse, Uhum. a última vez que ele viu Jesus subindo do monte, né, do Monte das Oliveiras,
levado ao céu. É a última vez que ele viu. Agora ele está vendo Jesus glorificado. Ou seja, Jesus assentado à direita de Deus Pai, e Jesus se revelando a ele, se revelando à igreja, se revelando a nós. Agora presta atenção aí no próprio versículo 1. Diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, que breve deve acontecer. Que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja só, é assim, ó: Deus falou para Jesus, que falou para o anjo, e o anjo notificou para João. Essa expressão notificar significa falar por meio de símbolos. A palavra no hebraico notificou significa falar por meio de símbolos. Então, quando nós vamos ler Apocalipse, nós vamos ver muitos símbolos que precisamos interpretá-los. Mas nós vamos interpretar à luz da própria Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. A carta de João, na verdade de Jesus, né, em Apocalipse para a igreja, ela é o último compêndio da Bíblia, porque é necessário você entender todo um conteúdo da palavra, é por isso que vocês estudaram bastante o Velho Testamento, porque a linguagem de Apocalipse é uma linguagem de Velho Testamento. Os símbolos que encontramos em Apocalipse é um símbolo que encontramos no Velho Testamento. Então, por isso que muitas vezes nós vamos ter que voltar para Apocalipse, para um dos profetas, para entender o que ele está querendo dizer. É impossível entender o Apocalipse sem estudar os profetas. Porque nós vamos ter aqui no livro de Apocalipse, na carta de Apocalipse, uma linguagem veterotestamentária, ou seja, do Velho Testamento. Bom, Deus vai revelar muitas coisas em Apocalipse, mas ele não vai revelar tudo. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo de número 10. Olha aí comigo. Apocalipse de número 10, Capítulo verso. 10. Isso, Apocalipse capítulo 10. Vamos ler, por exemplo, do verso 3. O verso 3 até o verso de número 7. Pode ler para nós, fazendo Pode favor, ler? Clara? Ah, pode. Pode, Não, pode ser pode, claro, pode pode. ser claro. Hum? E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: Selá o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Muito bem. Então você está vendo aqui que esse anjo forte tocou a trombeta. Essa aqui tocou a trombeta no sentido ele falou forte, tá, gente? E ele foi para escrever o que o anjo disse, e o Senhor falou para ele: sela, não escreva. Não é para escrever. Então o Apocalipse ele revela, mas ele não vai revelar tudo. Porque nós não estamos prontos, o ser humano não está pronto para saber de tudo. Então, Deus falou aqui para ele: não escreve o que o anjo disse. Ele deixou isso bem claro. Outro texto também,
Apocalipse, capítulo de número 13, que nós vamos nos debruçar nesses dias todos, né, em cima do capítulo 12 e 13, mas no capítulo de número 13, no verso de número 18, ele tem algo interessante aqui para nós. Se você, vamos pegar, por exemplo, do verso 16 ao 18, dá uma olhadinha aí, lê para nós, fazendo favor. Pode ler, Romilda. 13, 16 a 18. Isso. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Também para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o seu número. O nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. Muito bem. Olha aí comigo então no verso 18. Ele diz assim: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Muito bem. Quando a gente olha aqui, quem está tendo essa visão? João. João entendeu o que ele viu? Não. 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 Se João, que é João, que viu e não entendeu, quanto mais nós que não viu, vai entender o quê? Não, não entendi. Que eu quero dizer que Deus, ele não revelou todas as coisas. E que possivelmente nós só vamos entender muitas coisas que estão aqui em Apocalipse no final de todas as coisas. Quando nós olharmos aqui para Apocalipse, e no final, quando estivermos no novo céu e nova terra, Deus vai falar assim: ó, tá vendo aquilo lá que estava escrito em Apocalipse? Então, é isso aqui, ó, que é isso aqui. Aí a gente vai falar: ah, tá. Tá bom, gente? Então, mas o que que importa para nós? Deuteronômio 29, 29, as coisas que são reveladas a nós, pertencem a nós, e as que não são reveladas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29, né? Então, vamos ficar com aquilo que Deus tem para nós. Apocalipse revelou muita coisa, mas ele não vai revelar tudo, porque Deus, que é soberano sobre todas as coisas, ele sabe o que o homem é capaz de realmente compreender, né? Então, nós vamos nos concentrar, né? Como falei para você, no nosso estudo aqui nessas 3 semanas, nos agentes do fim, onde nós iremos começar a interpretar principalmente as últimas coisas, né, desses agentes do fim, que é a Trindade satânica, onde nós iremos falar hoje. Nós iremos falar do capítulo 12, semana que vem do capítulo 13, do 1 ao 8, depois o restante todo o capítulo 13, tá? Mas nós vamos falar sobre o Satanás, falso profeta e o anticristo. Ou melhor dizendo, Satanás, anticristo e falso profeta. Tá bom? É nisso que nós Satanás, vamos. anticristo, falso profeta. Isso. É que nós vamos estar estudando, então, nessas semanas aqui, tá bom, gente? Por quê? Bom, acredito que seja a melhor maneira para que nós possamos compreender muitas coisas que o Senhor tem para nós. Então, nós vamos ficar bastante aqui no capítulo de número 12, tá? Apocalipse, capítulo de número 12, e nós vamos ler ali do verso 1, Apocalipse 12, do verso 1 até o verso 6. Nádia, você pode ler para nós, fazendo favor? Claro. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe,
pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Muito bem. Bom, Meu pai, vamos complexo. A mulher compreender esse texto. Vamos compreender esse Nossa. texto, né? Então, nós precisamos entender algumas coisas a princípio. Primeiro, nós cremos, né, que nós não iremos passar pela tribulação. A Bíblia, em Apocalipse, ela divide como tribulação e grande tribulação. Um total de 7 anos, que é dividida em 3 anos e meio de tribulação ou falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, ela vai fazer esta separação aqui: tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio cada um, dando um total de 7 anos. Quando ele vai falar aqui, os 3 primeiros anos, né? Veja, mais a semana que vem nós vamos entender mais sobre o anticristo. Mas o anticristo, ele vai se manifestar quando a igreja do Senhor não estiver mais aqui na terra. Para isso vai acontecer o arrebatamento, e nós cremos que o arrebatamento vai acontecer para a igreja antes da tribulação, né? Porque o anticristo já está presente na terra? Sim, sim, Já? já, né? O anticristo já. Por que que ele não pode reinar na terra? Porque a igreja de Jesus está aqui. Então, quando nós formos arrebatados e sermos levados para a presença do Pai, sermos arrebatados e estarmos na presença de Deus, lá ficaremos nas bodas do Cordeiro por 7 anos, né? Nos ares, como diz a palavra. O que vai estar acontecendo aqui na Terra? Uma falsa paz, né? Uma falsa paz, principalmente com o povo de Israel, com aquele povo que está sempre em guerra. Vai ter paz ali. A economia vai aumentar, vai melhorar a economia na falsa paz, né? Ao nível de política também vai dar um grande ajustes, né? Político. Semana que vem nós iremos falar do anticristo, onde nós iremos ver que o anticristo ele vai agir em 3 áreas, né? Aliás, em 2 áreas: político e econômico, né? É essa área que o anticristo vai atuar. O falso profeta ele vai atuar na área religiosa. Então, esses dois, falso profeta e o anticristo, eles estarão atuando nas três maiores dimensões, nos 3 maiores poderes, que são o político, o econômico e o religioso. Político econômico do anticristo, religioso do falso profeta. Quando nós vamos observar isso, e semana que vem nós iremos falar mais sobre ele, quem é que vai estar por detrás de todo o comando? Satanás. O próprio Satanás, né? Então, Apocalipse, ele tem uma questão, e é por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ler. Porque Apocalipse, ele parece que foi escrito por João que tem TDAH. Por quê? Porque ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, não termina o assunto. Sabe? Ele não termina o assunto, ele vai para outro, não termina o assunto, ele volta, depois ele volta tudo de novo no outro assunto. E Apocalipse, gente, é TDAH. assim, Esse ó. eu gostei. Apocalipse, ora ele mostra céu, É. ora ele mostra terra, ora ele mostra abismo, ora ele mostra o inferno. Então, ele não tem um compêndio. E aqui, em Apocalipse capítulo 12, em especial, ele vai trazer isso aqui, esse assunto. Ele mostra aqui, o capítulo 12, do verso do 1 ao 6,
João tem uma visão. E essa visão que ele tem é de uma mulher, né? Olha só, a mulher vestida de branco, né? Grávida, tá vendo aí, ó? Capítulo 12, né? Ele vai dizer aqui, ó. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, aliás, lembra de branco, né? É de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, quando nós olhamos aqui, ele vê uma mulher. É uma visão. E agora nós precisamos entender uma coisa. Toda visão precisa de uma interpretação. Não existe visão sem interpretação. Nós falamos isso quando estudamos o ano passado sobre sonhos e visões. Sim. Então há uma necessidade de interpretação dessa visão. Ela não é literal. O que é esta mulher, né? Então, esta mulher, nós precisamos voltar aqui, em especial em Isaías, no capítulo de número 27. Isaías, capítulo 27, do verso 17. Isaías 27, 17. Lê para nós, Gra. 17. Não tem 27, 17. Isaías tem 27. Peraí. Eu 17. vou pegar aqui então certinho. Vai até 13. Até 13. Vai até Uhum. 13. Vamos pegar aqui, pera um pouquinho aqui, gente. Isaías 27, no É verso de número 26, 17. 26, 17. É que Vamos fala ver. mulher grávida. Isso, então não é 27, não, é 26. Olha aí, obrigado. 26, 17. Lê para nós, então. Vou ler. Como a mulher grávida que vai dar à luz se contorce e grita de dor. Assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Como a mulher grávida. Quem é esta mulher grávida? Ele está representando quem aqui? Quem é a povo que está aqui? Israel? Exatamente. Então, nós identificamos já quem é aquela mulher de Apocalipse capítulo 12. A mulher de Apocalipse 12, que tem 12 estrelas, o sol, a lua. Quem é que teve o sonho disso, gente? Do sol, da lua, das estrelas. José. José. Que ele é de qual é o povo, gente, dele? Qual é o povo de José? De Israel. Israel, né? Ele é filho de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Então, aquela mulher, ela é um símbolo de uma nação. Símbolo. É Israel. Não é Maria. Não é igreja. É uma nação. Então, quando nós olhamos, tá vendo como a gente tem que ir lá e voltar e compreender aqui, porque é uma linguagem. Ele utiliza a linguagem de Velho Testamento. Ô, Bruno, repete para mim, por favor, o que falou de José? José teve o sonho das estrelas, do sol, da lua, né? E José, ele é filho de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Então, esta mulher é Israel, né? Esta mulher de Apocalipse capítulo 12 não é uma mulher de gênero feminino e nem é também Maria, mãe de Jesus. Esta mulher é um povo, porque Jesus veio de um povo. Qual é o povo que Jesus veio? De Israel. De Israel. Volta comigo em Apocalipse capítulo 12. Então ele vai ter aqui uma visão desta mulher, né? E aí ele vai ter a continuação desta visão, que está no verso de número 3. Apocalipse 12, 3. Que diz: Viu-se também
outro sinal. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Olha só. Então ele está falando aqui que diante desta mulher está um dragão de 7 cabeças. Uhum. E aí, queridos, ele vai mostrar aqui. Então, nós identificamos que esta mulher não é uma mulher. Nós identificamos que esta mulher é Israel. E agora, e esse dragão? O que será esse dragão de 7 cabeças? Quando nós olhamos aqui, né, esse dragão de 7 cabeças, olha só, dragão de 7 cabeças, sete são os impérios que vieram desde o Velho Testamento contra o povo de Israel. Olha só, a primeira cabeça desse dragão que veio, que oprimiu o povo de Israel, foi o Egito, que o povo ficou por durante 400 anos no Egito. Depois, a segunda cabeça, a segunda nação que mais oprimiu o povo de Israel foi a Assíria. A terceira nação foi a Babilônia. A quarta nação foi a Pérsia. A quinta nação foi a Grécia. A sétima nação foi Roma. A sexta nação foi Roma. O dragão com 10 chifres. Olha só. E uma cabeça que tem os 10 chifres. Olha, desculpa, não é chifres, né? Está falando uma coroa com 10 diademas, né? Apocalipse 12 está falando uma coroa com 10 diademas. Esta é a cabeça, é o império do anticristo. É o A última sétimo. cabeça é o sétimo. A sétima cabeça é o anticristo. E ele está com coroas de 10 coroas, né? Um diadema de 10 coroas, né? De 10 pedras, porque ele ele vai trazer, tá vendo? Ele vai trazer a junção da opressão que as últimas 6 nações trouxeram para o povo de Israel, e ele agora, como anticristo, vai oprimir muito mais essa nação do povo de Israel. O que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 12, e nós vamos ver também isso no capítulo 13 de Apocalipse, é a mesma visão que Daniel capítulo 8 tem, que Daniel capítulo 7 tem e que Daniel capítulo 2 tem. Só que são linguagens diferentes, porém o mesmo significado, Certo. né? Então, aqui ele está falando que este dragão, o que são os dragões? É uma literalidade de dragão? Não, são símbolos de cabeças de nações que vieram contra o povo de Israel. E agora o último que vai vir contra o povo de Israel é o próprio anticristo, o governo do anticristo, nós vamos ver isso semana que vem, que 10 nações se ajuntarão e entregarão o governo mundial para o anticristo. Voltando para Apocalipse, capítulo de número 12, olha aí comigo, ele vai trazer mais informações sobre isso. Ele vai trazer agora a informação sobre aquele que está por detrás desse dragão. Olha o verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que é o povo de Israel, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, quando nós olhamos aqui, esse dragão, né, que aparece aqui, ele está alguém por detrás agindo. E aí ele Satanás. fala que quem é
é o próprio Satanás, mas ele vai abrir o entendimento no verso de número capítulo 12, do verso 7 até o verso de número 9. Vamos abrir lá, Apocalipse 12, do 7 ao 9? Pode ler para nós, Nádia, fazendo favor? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, olha só, esse dragão que tem 7 cabeças, quem está por detrás dele? O Satanás, próprio Satanás. Satanás. Então, Satanás, ele quer destruir o povo de Israel. Ele persegue o povo de Israel por causa de uma coisa. Por causa do quê? Do Filho de Deus, né? Exatamente por causa de Jesus. Então, desde o início, Satanás vai atrás do povo de Israel, porque por meio dele é que a nação de Israel ia ser salva, o mundo ia ser salvo. Por isso ele vai se destacar indo contra o povo de Israel. E aí ele conta um pouco da história desse dragão, que na verdade é a antiga serpente. Antiga serpente porque está falando lá do Éden, Do né? Éden. Então, quem é Satanás? É isso que ele está querendo e é isso que nós iremos falar um pouco hoje, tá, gente? Quem é Satanás? Quando nós estamos falando do diabo, de Satanás, ele não era assim sempre. A história dele começa no céu. Lá em Ezequiel capítulo 28, mostra-nos que ele era um anjo de luz e que ele era um anjo muito específico. Um anjo muito específico. Vamos abrir lá em Ezequiel capítulo de número 28. Ezequiel capítulo de número 28. E vamos ler do verso 11 até o verso de número 19. Lê para nós, fazendo o favor. Quem achou, lê aí para nós. Quem achou, fazendo o favor? 28, qual? Do 9, desculpa, do 11 ao 19. Tá. 28. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor. É aqui? Isso? Ah, tá. Tu és o Tu és sinistro. o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até o 19, né? Isso. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, olha só, quando nós vamos aí, né, vamos ver muitas coisas acontecendo, né? Esse aqui é o capítulo 28, ele vai trazer o que nós chamamos de dupla profecia. Por quê? Ele vai falar de Tiro, mas não é de Tiro, né? Porque ele vai falar, tu estavas no jardim do Éden, Tiro não estava no jardim do Éden, né? Verdade. Então, quando nós estamos falando, vocês tiveram uma matéria já aqui chamada Reino de Deus. Estão lembrados? Uma matéria chamada Reino de Deus. E vocês viram nessa matéria que Deus estabeleceu governos. Hoje, a terra ela é guardada e protegida por causa da igreja, né? O Senhor deu assim. Mas qual foi o primeiro governante da terra? Foi Foi Deus, Satanás. O primeiro governante, Deus é o dono. O governo é aquele que é o mordomo. O Satanás. primeiro foi o Lúcifer. Havana. O primeiro foi Lúcifer. Então, quando Deus vai fazer a terra, Deus faz a terra na sua originalidade. Deus faz a terra original. Quando Deus vai estabelecer aqui, ele faz a terra original. Aqui, Isaías 45, no verso 18, fala assim: Deus fez a terra para que ela não seja caótica, para que não seja vazia. Então, Deus vai fazer a terra original. E nessa terra original, quem é que está governando? Quem é que governa a terra original? Deus, né? Foi Deus. Não. Satanás. Lúcifer, gente, que não Porque era ele foi Satanás ainda. Era o Ah, anjo de isso é o luz. Lúcifer. Era o anjo É de Lúcifer. Era o anjo de luz, ele que governava aqui, era ele que cuidava. Deus deu a terra para ele guardar. Ah, Aí, quando nós vamos ver os textos de Apocalipse capítulo 2, Lucas capítulo 10, Isaías capítulo 20, capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, todos esses textos mostram que Satanás ele caiu. Acabamos de ler aqui o texto em Apocalipse que Miguel e seus anjos, né, guerrearam com ele. era mesmo. Então, Pode o falar. Bru, ele governava, então, essas pedras preciosas que ele estava, ele vivia nesse meio, hein? Nas Era, pedras. Tanto é que era a quando terra. Deus vai, era a terra aqui. Tanto é que aonde que nós vamos achar essas pedras preciosas? No Debaixo da fundo. terra. É o sol. É, Ô, Então, Bruno, oi. isso antes dele se rebelar contra Deus, é isso? Exatamente. Exatamente. E quando nós estamos falando aqui de que o Miguel e seus anjos guerrearam com ele, gente, não pensa que você quer guerra de espada e vamos tirar. Não. Isso aqui é uma forma de expressão da ordem de Deus. Deus não precisa de guerra. É uma ordem de Deus. Vai lá e tira. Foi lá e tirou. Pronto. Não teve uma guerra como nós imaginamos, né? Uma guerra igual de cinema. Não teve nada disso, gente. É uma expressão de ordem, saia daqui. É nesse sentido. e Deus tem poder para isso, né? Claro. Exatamente. E aí, veja só. Nós vamos olhar aqui na palavra, em Romanos, capítulo de número 11. Vai lá comigo, porque é importante nós entendermos isso, né? Romanos, capítulo de número 11. Deixa eu pegar aqui certinho. Romanos, capítulo de número 11, no verso de número
29. Lê para nós. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus dá, Deus não tira. É, não Deus tira. deu, Deus deu a terra para Lúcifer? Sim. Deu. E Deus, ele é justo, gente. Deus, É. ele é justo. Por que que Lúcifer cai na terra? Porque Deus tinha dado para ele. Certo. Lá que nós lemos em Ezequiel, está escrito: foste Certo. lançado na terra. Lançado na terra. O Por que ele foi Bruno, lançado na Terra, não foi lançado em Júpiter, em Marte? Não, porque Deus deu a Terra para ele. Oi, Maria. Oi, Madalena. meu telefone está caindo porque está chovendo aqui, está um tempo aqui, e eu perdi Ezequiel. Ezequiel 28, do 9 do 9 Do ao, 11 ao 19. do 11 ao 19, isso. Do 11 aos 19, certo. Isso. Obrigada. Então, quando nós vamos observar essa questão, Deus, então, ele não vai tirar, mas Deus vai limitar a Hum, Satanás. Qual era a limitação de Satanás aqui na Terra? Aonde era? Pera. Porque veja só, gente, Deus não pegou Satanás e colocou no inferno, porque o inferno não foi inaugurado ainda, não foi inaugurado. tá? Não foi colocado no inferno. Então, olha lá, Paulo em Efésios Jardim capítulo Éden. 6, ó, nós temos que trazer aqui alguma coisa importante aqui, ó. Paulo no Efésios capítulo 6, ele vai falar para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra É, principados e potestades que estão nas estado regiões Celestial. celestiais. Então nós precisamos entender, os demônios não estão no inferno. Ele está falando aí, nas regiões celestiais, celestiais. oceais. Ou É, seja, Paulo, quando ele então, vai em Hebreus capítulo de número 12, ele fala que tem três dimensões de céu. certo. Eu fui Paulo fala, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo foi ao terceiro céu. Quais são os céus que nós temos? O primeiro céu é o céu que nós enxergamos. Até onde a dimensão do olho do homem tem visão é o primeiro céu. O segundo céu é o céu aonde estão os demônios, os principados, os O potestades, céu dos Satanás e seus demônios. demônios. É uma atuação demoníaca, é chamado de segundo céu. E o terceiro céu é onde Deus de fato está. Tá O bom, gente? trono de Deus. É o trono onde o Senhor está. Não Certo. confunda esse lugar onde os demônios estão como o lugar onde os mortos sem Jesus estão. Porque o lugar onde os mortos sem Jesus estão é um lugar de tormento que não é tormento de demônios. É um lugar de tormento da própria consciência da pessoa. Está longe de Deus, né? Estar longe de Deus, exatamente. Então nós temos repartições diferentes. Nós temos a terra, nós temos o primeiro céu, que é a visão que nós temos, onde o olho enxerga. O segundo céu, que é onde está acontecendo atuações malignas e batalha Maligno. espiritual. E o terceiro céu, onde o trono do Senhor está. E nós temos um outro lugar onde os mortos sem Jesus estão sendo atormentados. Porque aqueles que têm Jesus, estes sim vão para o terceiro céu. Estão no paraíso junto com o Pai, esperando Sim. o arrebatamento e a ressurreição acontecer ao mesmo tempo. Sem É, Jesus. verdade. Tá bom? Pera, entendi, acho que entendi. Os mortos sem Jesus estão no tormento, mas não é no Isso. segundo céu. Não. Os demônios estão no Não estão junto com os demônios, tá? É isso. tormento. Não Ok. estão junto com os demônios. Então, esse Ou negócio se aqui, for julgados ainda, não houve julgamento, né, para ele estar não lá. houve. Por isso que assim, tem Então, muita, tem muita gente que fala, a pessoa foi lá pro inferno. Falei, gente, não, essa pessoa é é, tão especial para ser não levada é, pro inferno para não é, ver, Bruno, porque está no nem é o inferno. purgatório. Nem purgatório é, porque também não Purgatório. existe, É, então. né, gente? Então vamos lá. Então nós vamos ver que Deus, então, ele é muito justo, ele é até justo até com o diabo. É verdade. Quando Deus, então, faz a terra, ele dá um lugar para ele ficar. Qual é o lugar onde Satanás fica? Na terra, porque ele Jardim, fica. Deus deu um compartimento, que é o segundo céu.
que é ali que ele Tá. fica, tá? E, Deus ordenou que ficasse ali, mas ele tem posição de entrar e do segundo céu para a Ele tem terra, do segundo limite. céu. Deus colocou essa coisa, essa condição. Satanás pode ir do céu, do segundo céu, para a terra. Só que aqui na terra, na época de Adão, ele podia ficar em um único lugar. Qual que era o único lugar que ele podia estar? Jardim do Éden. E qual o lugar do Jardim do Éden? Na árvore da vida? Não, Na árvore da vida, não. Lá, não, outra no árvore. Não, outra árvore. Na Na outra árvore do árvore. conhecimento do bem e do mal, Conhecimento do do bem e gente. do mal. A conhecimento árvore do do bem e do conhecimento. mal. É ali, o lugar onde ele podia estar era ali. Entendi. Era o único lugar que ele podia estar. Daí que ele se manifestou na forma Na de serpente. serpente, É ele exatamente. mesmo, E é né? ali que acontece toda a Que história que bem acontece toda. sabemos, tá? É, Quando o ah, homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, hum, né? E esse conhecimento não é o fato de você saber o que é bom e o que é ruim, porque Deus já tinha dado a ele, não come. O é. Ele arbítrio. sabia o que era. Só Ele foi sabia o que era aberto os certo e olhos, né? errado. Ele A sabia o que era visão. certo e errado. Mas ali o conhecimento é o prazer que o pecado traz, o prazer do mal que o pecado traz. Esse é o bem. O bem aí é o prazer que o pecado traz, Prazer. tá? Ô, Ai, que coisa Bruno, Então, mais. quando ele come, ele recebe na alma dele o prazer do pecado. O homem tem prazer do pecado. Por isso que a alma do homem pende para o mal, para o pecado, do que para o Senhor. Oi. a Eva, o demônio foi seduzindo ela e ela Sim, foi entrando na dele, foi isso? é isso, exatamente. Ô, Bruno, uma Oi. pergunta. Se Deus deu essa autoridade para ele, Deus não sabia que ele ia fazer isso, levar Adão a pecar? Adão Veja e só, Eva? a sua resposta está em Hebreus, capítulo de número 5. Deus sabia? Precisamos entender, Sabia Deus sabe de todas as coisas. das Ele é coisas. Então, por que onisciente, que né? Deus não impediu, né? Então é isso que eu queria saber, porque Deus impediu. Porque Deus está aqui, ó, veja só, olha o que que Porque, Deus Hebreus. quer. porque Deus deu livre-arbítrio, né? Não, sim, mas olha o que que Deus queria. Hebreus Aonde está? capítulo 4, capítulo 5, do verso 11 ao 14, traz para nós a luz disso. Eu vou ler para É vocês, tá bom? Lucas? Lucas? Hebreus, Hebreus, desculpa. capítulo 5, do 11 ao 14. Ele vai dizer o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês têm tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares das palavras de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Só. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm, olha só a expressão que ele vai usar aqui, ó, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por Pronto. que é que Deus não impediu? Veja, o objetivo, Deus disse, não coma. É uma ordem, Deus disse para eles. Só tinha que obedecer. Só tinha que obedecer. É. Mas o que Deus queria que eles tivessem, tá aqui nesse texto aqui, Discernir. discernir pelas faculdades da própria mente o que é Não bem, o questionar que é nada. mal. Não, na verdade, veja, o que Deus queria, Tá Deus bem. vinha conversar com ele na viração do dia, não vinha? Sim.
Por que que Deus vinha conversar com ele na viração do dia? Para que eles pudessem crescer na sua própria consciência. Porque Deus quer que nós venhamos a ser pessoas conscientes. Eles sabiam que era bem e mal. Então eles tinham que ter consciência de não comer. Eles tinham que ter discernimento, e eles tinham. Só que eles burlaram isso. Eles não aceitaram a ordem de Deus. Era só obedecer. Deus não chegou lá e impediu. Não come, deu um anjo e apareceu. Não come, não come. Não, por quê? Porque Deus queria que eles tomassem a posição por si só. Voluntários, né? Exatamente, porque Deus deu consciência para eles para isso. Sem Amém? questionamento, sem nada. Apenas Consciência obedece, ou seja, tem consciência de que é certo e que é errado. Ele sabia. Ele sabia já, gente. Só que Igual eles nós, não ouviram a consciência deles. igual Não nós ouviram. por pecar. A gente sabe que aquilo é pecado e se Exatamente. peca. Exatamente. Voltando aqui para a ação do maligno, gente, olha, Deus não vai impedir, só para trazer uma resposta, Deus não vai impedir muitas coisas, porque a pessoa já tem consciência do que é certo e errado, e agora a decisão é sua de fazer certo e errado. A decisão é da pessoa. É ela que decide. Amém? Deus não tem nada a ver com isso. Deus sabia da decisão dele? Sim, mas sim, Deus é um Deus que respeita a decisão da pessoa. Tá bom? Agora, falando do diabo. Então qual era, quando Adão come, veja, ele não, Deus então não tirou a autoridade de Adão, do diabo, tá? Sobre a terra, mas ele restringiu, você vai ficar só aqui. Você tem autoridade, mas só nesse pedaço da terra. Quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, há uma liberação para Satanás agir agora em toda a terra, porque o homem liberou isso. Vai comigo lá em Jó. eu pensei no livro de Jó agora, eu ia perguntar para você, sabia? Olha lá comigo no livro de Jó, capítulo de número 1. Jó. Capítulo de número 1, verso de número 6 e 7. Alguém lê para nós aí. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Até que Só número? até aí Tá. só. Então, olha só. Tá vendo que aqui ele está como que caçoando de Deus? Você Entendi. vem de andar e de rodear a terra. Terra. Porque Então eles ele não tem vão esse ficar na poder de onde. acusar. Ele Ele tem. tem esse poder de acusar os filhos, os homens, né? Sim, porque o homem deu essa autoridade para Ele ele, é o nosso acusador, né? né? Então, ele está como que caçoando, tipo assim, você queria que eu ficasse só na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas agora eu estou andando por toda a terra. Dentro da terra. Por isso que fala que a terra jaz no maligno, né? Jaz no, não do, porque Deus é o Então, jaz dono da no terra. maligno. Mas exatamente, jaz no maligno. É, Exatamente. Mas Deus é justo, queridos. Vai é comigo para claro. Apocalipse, capítulo de número 20, até com o diabo. Apocalipse, capítulo de número 20. Olha Mas lá. a Bíblia é muito, nossa, é linda isso aqui. É, Quanta maravilhosa. coisa que eu não sabia, Apocalipse, meu Deus, capítulo de obrigada. número 20. É, Apocalipse de número 20, no verso de número 6 ao 8. Até o 10, do 6 ao 10. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se o 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Até o 10. E Até o 10. subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha só, então nós vamos ver aqui, gente. Quando Jesus ele volta, né, vai acontecer o seguinte, ó, tribulação, grande tribulação. Aí quando Jesus está voltando, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Quando Jesus volta, todo mundo está vendo. O que que acontece? Jesus pega o anticristo e o falso profeta e o lança no inferno. E coloca Satanás preso no abismo por 1000 anos. Que haverá aqui 1000 anos do governo de Jesus aqui na terra. Depois de 1000 anos, gente, Satanás detesta quando a gente fala sobre isso, porque a gente sabe o futuro dele, né? Depois de mil anos, Satanás será solto do abismo. Por que que Deus vai soltar a Satanás? Isso que eu queria saber. Né? Porque Deus é Deus de justiça. É isso aí. Sabe aquela questão, como por exemplo, a pessoa morre pelo próprio veneno? A cobra morre pelo próprio veneno? Uhum. É isso que vai acontecer com ele. O nível de iniquidade de Satanás vai matar ele mesmo. Ou seja, vai destruir ele mesmo. Porque quando ele é solto, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as pessoas que queiram ir contra o governo de Jesus, porque Jesus está governando 1000 anos, contra o governo de Jesus, para ir contra esse governo. Só que o Senhor, com um fogo, vai matar a Satanás. E aí ele vai entrar no inferno, junto com o falso profeta e o anticristo. Ele solta Satanás para que a própria iniquidade de Satanás o mate, o destrua. Ou seja, o nível de iniquidade de Satanás não é e não subiu suficiente para o destruir. Mas este dia chegará que a própria iniquidade de Satanás se levantará contra o próprio Filho de Deus. Porque aí sim, porque o que aconteceu na cruz não foi que Satanás se levantou contra o Filho de Deus. Ao contrário, gente. Se nós observarmos, Satanás não queria nem que Jesus morresse. Porque ele Ele sabia ofereceu que alguma coisa. Ele sabia que Ele ele ia sabia que ia acontecer alguma coisa. Aquele cenário assim, porque o inferno estava em festa, quando Jesus morreu estava nada, eles estavam preocupados, porque agora sim não sabia o que ia acontecer. O que Agora, antes era um problema, agora vem a igreja, e a igreja é representante de Jesus na terra. Satanás, ele só porque, gente, nós temos que entender, Deus age Deus age para a destruição quando o nível de iniquidade sobe, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. O nível de iniquidade de Sodoma e Gomorra subiu tanto que Deus destruiu. O nível de iniquidade de Satanás vai subir quando ele for solto. E Deus vai prender ele por 1000 anos, porque Jesus tem que reinar por 1000 anos aqui. E Satanás sendo solto, aí então o nível de iniquidade vai ser grande e o próprio nível de iniquidade vai destruir ele. Pode falar. Nível de iniquidade sobe. A iniquidade que é? É a raiz impregnada na pessoa. Nós temos a É o entender que é. que exato, a é iniquidade pecado. atinge a questão espiritual, né? Porque nós temos 3 palavras: iniquidade,
transgressão e pecado. A iniquidade atinge o espírito do homem, a Espera um transgressão. pouquinho, deixa eu marcar. Iniquidade. Tá É o gravando. espírito, Ah, é É, verdade, é verdade. É. Perdoe. Mas tá, ó, a Tá. iniquidade atinge o espírito do homem, a transgressão atinge a alma do homem e o pecado atinge o corpo do homem. Satanás é espírito. Demônios são espírito. Então nele está a iniquidade. Mas não a iniquidade para vir Deus ainda e destruir ele completamente. Então esse nível de iniquidade tem que existir, um nível alto, para Deus destruir ele. Quando é Porque que não esse há nível? arrependimento, né? Para ele não Não existe mais existe. arrependimento, não tem como. Então só E vai quando ter uma destruição. pessoa, quando uma pessoa age assim, um ser humano, que ele não sente emoções, né? Então ele está nesse nível. Depende muito, porque pode ser uma questão de psicopatia, né? A pessoa pode estar Aí na ele. alma, aí é doença, é um transtorno de personalidade. A pessoa pode ser Ah, um psicopata, né? E Satanás ali é diferente, porque é uma questão de alma. Agora, quando nós tá. estamos falando de iniquidade, a iniquidade é que transfere de pai para filho, né? Eu visitarei a iniquidade do filho ao pai até a terceira e quarta geração. A Nossa, palavra do Senhor fala lá, eu preciso procurar sobre isso. eu tô com né? uma dúvida aqui. Pode falar. Então você falou que daí ele vai ser preso, depois ele vai, por 1.000 anos, né? O Senhor vai reinar, e daí depois ele vai ser solto, e depois ele vai para o inferno. É aí que inaugura o inferno, ou quando é inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo? É inaugurado pelo falso profeta e anticristo. Ah, tá. Aí Daí sim. que ele vai. Daí, depois de 1000 anos, é que ele Tá, vai, né? É tá. aí que ele vai ser queimado, né? A Bíblia chama de Geena, né? Ele vai ser queimado no lago do fogo e enxofre sempre, né? Ou seja, é uma questão de tormento eterno, É. né? Ô, Mas ali, Bruno, por quê? É só para nós entendermos aqui a respeito da iniquidade aqui um pouquinho, porque quero mais falar rapidinho. Então, como Satanás ele não age no sentido de alma e corpo, o que vai ficar nele é um nível de iniquidade enorme, né? Então, porque ele é espírito. Então, só que esse nível de iniquidade ainda não subiu ao ponto de Deus o destruir, porque Deus vai destruir ele no momento certo, na hora certa, né? E por quê, gente? Porque Jesus está reinando na terra por 1000 anos e a terra está pura, a terra está limpa, a terra está purificada. Quando Satanás vem com toda essa iniquidade, a santidade com iniquidade não suporta. Então a santidade destrói a iniquidade. É por causa disso, destrói a iniquidade. Então, como o mundo jaz no maligno, não tem como Deus destruir. Não vai Deus destruir. Mas quando a terra Porque está estiver nele, né? no Senhor no 1000 anos, então a terra vai estar purificada. Então o próprio Senhor vai vir e vai destruir a própria Satanás, porque a terra está santa e pura. Entendeu? glória a Deus. É. Glória a Deus. Lembrando, gente, que a terra clama por isso. Tem a palavra do Senhor É em Romanos, capítulo 8, no verso 19, diz que a terra geme pela filme. manifestação dos filhos de Deus, né? De tsunamis, terremotos, maremotos e tantas outras coisas. É um É, gemido da terra por clamando a Deus para que esses dias clamando a chegue Deus. logo. Tem a Quem ver acha com que a Liana sofrer. chamou? sim, É. Aham. é sobre a ressurreição. É, os, os com Cristo será ressuscitado, né? Sim. Quando eles vêm, a igreja será arrebatada, Isso, será no arrebatamento, isso. arrebatamento. E aqueles que não estiverem com Cristo, que morreu sem Cristo, eles vão ser ressuscitados quando? No grande trono branco. Depois que acontecer de Satanás ser levado para o inferno, então Deus vai pegar, vai vir num grande trono branco e todos aqueles que negaram a Jesus vai parar perante ele. O nome deles não serão achados no livro da vida, né? E eles serão lançados no fogo e no enxofre juntamente com Satanás, os demônios, aí sim,
e o falso profeta e o anticristo, aí vai estar todo mundo junto, né? Enquanto não vê isso, eles vão estar no tormento da morte lá, naquele lugar de tormento que não é Isso. inferno. Não é o inferno e também não é nem o purgatório, porque purgatório é um lugar onde se decide se a pessoa vai para o inferno ou para o céu. Não é também. A Bíblia deixa bem claro, Cheio de lugar pulga. de Pulga, tormento. Não, hã? cheio de pulga, purgatório. Não é esse lugar. É um lugar de tormento, é um tormento da própria Na mente, consciência. da consciência, né? Tipo assim, eu Exatamente, não por isso. aceitei Jesus, eu É, não fui Jesus, vieram falar eu para estou mim, e a sem pessoa fica Jesus. doida ali. É, Exatamente. tormento Exatamente. todo tempo. Exatamente. Nossa, Amém, gente? É isso. amém. Amém. Né? Bênção, Mais Senhor. Obrigada, Senhor. Tá bom? Mas o nosso nome Maravilha. vai estar escrito lá no livro da vida, por isso, Ai, bem. se você não for Amém. ressuscitado, porque nós não iremos ressuscitar, nós iremos ser arrebatados. arrebatados. Amém? Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos Amém. falar sobre o anticristo. Hoje falamos sobre Satanás, que ele tem seu começo, mas a Bíblia diz, tem seu fim também. Haverá um fim Oh, para aleluia. ele. Amém? Estaremos longe de tudo que ele colocou. Amém. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Obrigado pela tua Senhor, bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça. Eu peço, Pai, ensina. no nome de Jesus, para que o Senhor continue a nos guardar, Pai. Obrigado porque o nosso nome já está arrolado no céu. E por Sim, isso, Pai, te louvamos e te agradecemos. Abençoe esta classe maravilhosa, guardando, protegendo e livrando cada vida para louvor do teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Amém? Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Deus Tchau, abençoe, obrigada. Tchau, gente. Bruno. Deus Até mais. abençoe. Obrigada, Bruno. Deus Tchau, abençoe a tchau, todos. gente. Obrigada. Tchau, Deus Amém. abençoe. Amém. Tchau, Nena. Tchau, Tchau, todos. gente. Tchau. Tchau. Humilda. Tchau. Tchau, gente. Tchau, todas. Tchau, Bruno. Deus te Clara. Tchau. abençoe.